Fala galera, sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast dos bastidores da série Focus 23. Hoje, um episódio mais que especial para mim. Quem me conhece do meu círculo de amizade sabe que o nosso entrevistado de hoje faz parte daquele seleto grupo de artistas que eu venho falando há décadas, venho indicando, venho curtindo no som do carro. E um cara que a gente tem acompanhado aí a trajetória, principalmente pelas redes sociais também, com muitos acontecimentos, né? Um acidente no meio dessa trajetória. Eu brinquei aqui nos bastidores, falei, dadas as proporções, é óbvio, eu não vejo dois grupos paulistanos assim 100% que sejam, assim, né, na minha concepção, tão paulistanos quanto Demônios da Garoa e Sampa Crio. Seja Opa. bem-vindo. Obrigado, JZ Sampa. Jaime. Obrigado pelo convite. Prazer estar falando com você aqui, né? Falar um pouco da história de Sampa Crio. Obrigado pela comparação, realmente bem dados mesmo, as proporções que Demônios da Garoa é um. Desde que eu morava em Recife, eu que sou pernambucano, de Recife, já curtia, né? A Sim. gente já ouvia com a Dona Irã Barbosa participando, quando a Dona Irã fazia parte, então, e depois ainda estão em atividade até hoje, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma honra para a gente estar aí. Nessa equivalência para você aí. A honra é toda minha. Ao decorrer desse nosso bate-papo, eu vou contar para as pessoas uma coisa que você já sabe, né? Uma coisa que me inspira muito, uma história minha com Sampa Crio, né? Aham. Mas você já deve ter contado centenas, milhares de vezes sobre como surgiu o Sampa Crio. Mas nós temos um público que ultrapassa fronteiras do Brasil e eu queria que você falasse novamente, contasse um pouquinho como surgiu o Sampa Crio, como que surgiu esse grupo que encanta tantas pessoas até hoje. Vocês estão na estrada há quanto tempo? 36 anos, né? Completamos agora. Eu coloco a data do dia 12 porque é a data que veio mais na minha cabeça de quando realmente eu falei, agora eu vou fazer um grupo, né? Que foi dia 12 de junho de 1987, né? Eu estava em casa, eu morava na Avenida Paulista, num kitnet, com a minha mãe, meus irmãos, e eu morei ali 12 anos, na Paulista, e ali eu tive a ideia de montar um grupo com um amigo, que estava sempre comigo em casa, ouvindo música, fazendo coreografia, dançando ou cantando. A gente colocava, eu tinha uma picape, um toca-disco, né, na época, e eu colocava os discos, isso aí já desde 83 a gente já fazia isso, 84. E eu já quando eu vim morar em Recife foi em 81. E discos foi a primeira coisa dinheiro que eu ganhasse vendendo as coisas que eu vendia na rua, né? Que eu trabalhei vendendo jornais na rua. Na época, Jornal da Tarde, Estadão. E eu trabalhava ali na Paulista, na Peixoto Gomídio, na Paulista, vendendo jornais. E o dinheiro que eu ganhava era para comprar disco. E eu comprava discos, né? E aí, nessa época, eu estava muito ligado na musicalidade do Clube da Esquina, e esse meu amigo era apaixonado por Clube da Esquina também. E a gente ficava ouvindo ali, né? Beto Guedes, 14 Bis, Milton Nascimento, Flávio Venturini, depois, né, quando ele sai para a carreira solo, a gente ia Loborges, Boca Livre. A gente era apaixonado por aquela... A nata, né? a nata. E eu comprava esses discos. E a gente ficava ouvindo quando não era funk dos anos 80, né? Comprava as coletâneas de funk e ficava ali curtindo, dançando. E acabei tendo a ideia, porque ele cantava muito bem. E eu já tinha percebido isso porque a gente, quando estava cantando as músicas do Beto Guedes, do 14 Bis, ele ficava ali cantando. Em cima, né? Falava, tem uma voz bonita, canta bem, né? Eu nunca fui cantor, né? Mas gostava também. Aí eu falei, pô, vou montar um grupo que a gente ouvia muito The Flotters, por exemplo. Aí eu tive a ideia de fazer uma brincadeira com a música do The Flotters. Eu já tinha escrito algumas letras antes, né? Rascunhado, letras de rap e tudo. Mas nessa música tinha a questão do refrão da Flotters, Flow On. E aí foi quando eu fiz a música. Foi bom. Ele cantando um refrão, uma versão de um refrão. E aí eu aproveitava a parte instrumental que vinha depois da metade da música. Começa o instrumental do Flow On. Tanto que a faixa deve ter uns 12 minutos, 10, sei lá. E aí eu falei, não, você canta aqui. Aí ele cantava um refrão da música e eu vinha com rap. Até que surgiu a oportunidade de um concurso
Chique Show, fiquei sabendo, no Clube da Cidade, estava tendo um concurso para selecionar grupos para uma coletânea. Eu nem sabia que coletânea era direito. Mas a gente que falou assim, ó, vamos participar, né? Ele falou, pô, mas a gente nunca nem saiu para cantar em lugar nenhum, para, né, para mostrar o trabalho. Eu falei, não tinha espaço para isso. Você não tinha como você pegar, simplesmente fazer tua música e falar, eu quero cantar hoje no baile. Você nem entrava para isso. Buscar as portas, você tinha, né, que estar nos concursos quando tivesse, né? Eu falei para ele, ó, a gente só vai ter oportunidade. Não era muitos que tinha. Não tinha muitos concursos. Aí tinha esse. Cheguei lá, tinha uma fila para poder... parecia uma peneira de futebol. Você vê como que era na época, né? E todo mundo para cantar rap. Para cantar, mostrar sua mensagem ali e ser ali selecionado para coletânea. Porque você passava por uma peneira para poder participar do festival que eles faziam no baile, toda sexta-feira. E aí eu peguei e falei, vamos lá. Aí ficamos na fila, quando chegou a nossa vez, a gente tinha que cantar a música. Aí levamos o disco do Flóteres, e tava o Luizão, o Fião e o Macu. Se não me engano, é o Macu que tava, que é os irmãos, né? E aí colocamos lá, comecei a cantar o rap da música, e tinha que ser decorado, né? Podia ser lendo, nada, com papel. E aí ele cantou, tal. Quando acabou de cantar, o Fião falou assim, nossa, muito bom, né? Aí o Luizão olhou para ele, conversaram e falaram, aí o Luizão falou assim, olha, eu não vou pôr vocês no concurso, não. Vocês vão direto para a coletânea. Porque quando ele falou, não vão pôr o concurso, eu falei, pronto. Não gostou. Não passou, né? Não, mas nada, ele já colocou direto, porque ele, segundo ele, tinha um cantor chamado Catito também, fazendo música romântica, mas segundo ele, a gente tinha feito uma coisa realmente muito bacana ali e tal, né? E aí a gente foi direto para a coletânea. Aí ficamos esperando ali na ansiedade, até alguns meses até começar a produção, que foi o Cuca que produziu, o DJ Cuca, lendário Cuca, né? E aí produziu esse disco, dentro daquilo, né, que tinha para a época, né, a nível de tecnologia, de conhecimento de produção, era o que dava para fazer. Só que nessa coletânea, a única música romântica era nossa e a do Catito. As outras músicas eram dançantes, músicas de baile, né? Nessa coletânea surgiu o Lino Cris e o DJ Dri, que eram os Metralhas, que estão hoje trabalhando lá com o Brau, com Racionais. Tinha também o Naldinho, que se tornou um fenômeno na época com a Melô da Largatixa. A Largatixa na de Naldinho, né? Que é uma grande amiga até hoje. Estamos aí prestes a fazer um show agora, juntos aí no Rio Grande do Sul. E assim, a Tula Mello, que é uma cantora também, e outros que se destacaram ali. Mas a gente não foi um destaque na coletânea, embora tinha um diferencial ali, né? Que era a música romântica, clássica, né? Vamos dizer assim, né? A do Catito era em cima do SOS Band, a nossa era em cima do Flóteres. Então, isso tudo aí. Mas a gente sabia que aquilo ali era só para mostrar a cara, né? Tinha que continuar correndo. E foi o que a gente fez. Foi correndo, foi participando de outros concursos. Na própria Chique Show, depois a gente entrou em outro concurso. Então, a gente meio que foi participando até que, quando eu começo a curtir o baile da Cascatas, em Santo André. Fui uma vez no baile, porque eu sabia que eles estavam lançando uma coletânea lá. E nisso tudo saiu a coletânea, foi um sucesso, assim. Já foi com o nome Sampa Crio. Já com o nome Sampa Crio, já adotei como nome Sampa Crio, que era Sampa Cru, né? A gente fala Crio porque se popularizou Crio, né? Mas, na verdade, a palavra é cru, né? O crio seria um camarão, né? O cru é tripulação. Então, o nosso é do cru, mas ficou crio, entendeu? E mesmo para o americano, não existe o crio do jeito que a gente escreve, com EW. Então, foi pensando em tripulação mesmo. Tripulação de São Paulo. Seria isso, né? Eu tinha um grupo que chamava The Brazos Funk. Funk do Brasil. Sempre tinha esses nomes meio americanizados. E aí, no Sampa Crio, ficou isso. Eu ia colocar The Brazos Crew. Mas aí eu falei, não, vai ficar muito gringo, a gente vai cantar música em português. Já é diferente da dança. A dança era realmente dançando em cima da música gringa, do funk americano. Mas no caso do rap, ia ser o rap nacional. Eu coloquei Sampa, por causa do título da música do Caetano Veloso, né? Que é um apelido. Um hino, né? Pegou um apelido, né? Ficou com um apelido de São Paulo. E coloquei crew, tripulação de São Paulo. Na verdade, não era bem uma crew, né? Porque era só eu, era uma dupla, né?
E aí a gente começa a participar, e aí surge a primeira oportunidade. Aí nesse meio tempo ele sai, porque ele vira Hare Krishna, sai do grupo. Puta, que mudança, hein? Virou Hare Krishna. E aí ele volta de novo, ele fica assim, lá e cá, né? Comigo, às vezes tinha alguma coisa, um concurso, ele ia comigo. Aí nesse meio tempo a gente foi jurado de concursos também, viramos jurados para a própria Chique Show, que a Chique Show continuou fazendo vários concursos de rap. Teve a oportunidade ali, talvez, de ter lançado Racionais primeiro, né? Do que, não digo Racionais, mas pelo menos o Mano Brown com a Ice Blue. Eles tiveram a oportunidade, porque eles participaram de um concurso lá na Asa Branca, de Pinheiros. Eu fui jurado nesse concurso. Foi a primeira vez que eu vi o Brown e o Ice Blue no palco. Eu tava de jurado com o César. E ali eu já percebi a diferencial do que estava vindo ali, né? Que era o Mano Brown cantando, Monstro. com aquela presença toda do Ice Blue. E eu fui jurado nesse concurso, dei nota 10 para os caras, porque realmente eu percebi ali o talento, né? Eu sabia que eu não era... Ele estava longe de ser o melhor, mas eu sabia também que o que eu queria fazer era diferente do que a grande maioria estava fazendo dentro do rap nacional. Que era o lado romântico mesmo. Ou charme, ou músicas de autoconhecimento. Aí vem meu... De autoconhecimento não, de autoajuda. Eu tinha muito essa coisa de escrever músicas de autoajuda. As minhas letras no começo eram muito voltadas para isso, porque eu passei por um período que eu me liguei muito na questão do Seixinoe. E aí eu queria escrever, né, do cristianismo, e eu queria escrever coisas que as pessoas ouvissem. Queria servir, né? E a própria música do movimento Clube da Esquina, ela tem muito disso, né? A música do Beto Guedes, a música do 14 Bis, essa coisa de falar de natureza, de luz, da vida, e, sabe, do amor universal. Então eu comecei a escrever muitas letras voltadas para isso. O Sampa Crio foi muito isso no começo, quando não estava falando de amor, né? Porque era geralmente uma música. E aí a gente continua participando. Aí surgiu lá na Cascatas, né? Aí já com o disco já gravado, né? A oportunidade de fazer um show lá para eles, para Cascatas. Que a gente não fazia show, não tinha show. Não era como hoje, que o cara lança uma música, aí ele já pode fazer uma apresentação, o cara pega, dá uma graninha e tal. Não. Na época, com uma música só, você não fazia nada. A gente só estava ali participando. Aí, fizemos um programa de televisão, que foi da Mara Maravilha, quando ela estava ali no SBT ainda infantil. E tivemos uma matéria no próprio Estadão. Foi muito bacana a matéria que fizeram para a gente. Mas não tinha nada, assim, sabe? Não pegava nada de São Paulo. E aí a gente pegou... Eu estava trabalhando no Banco Real. Na época tinha Banco Real, que não existe mais o banco. E na Faria Lima, e eu peguei... Fui mandado embora lá porque eu comprava discos com cheque pré-datado, e como bancário o cheque não podia voltar. E sempre o local ia e depositava o cheque antes. E nisso aí eu tive uns 6 cheques devolvidos por falta de fundo. E eu era caixa no Banco Real. E aí não podia. Não podia, mas eram 3 cheques. Eles ainda seguraram 6. Aí não me mandaram, claro, por justa causa, mas fui demitido. E com o dinheiro da rescisão, eu banquei uma demo, 4 músicas, demo. Uma fita demo, que era fita cassete mesmo. Lá em Pinheiros, com um cara chamado Demetrios, a gente foi lá, produziu 4 letras que eu tinha, entre elas uma romântica, que é justamente o Eterno Amor. E 3 músicas que falam disso, de autoajuda e tal. E fiz uma demo com 4 músicas e o Carlinhos me chamou, na verdade chamou a gente, seria eu, o César, mas o César nesse período estava ausentado, e aí eu fui e chamei um cara que dançava break no grupo que eu tinha de funk. E eu fazia tempo que eu não via ele, falava, vem para tocar para mim, né? Ele falava, mas eu não sou DJ e tal, né? Que é o Alan Beat, né? Que tá no grupo até hoje. Eu falava, não, mas não era um DJ, só vai lá, solta a música e não precisa ser um DJ. Eu não estava pensando, eu estava meio desorientado ainda, não sabia muito bem como eu ia compor, né? E aí eu peguei e falei, a gente cantava em cima da voz, né? Era tudo em cima da voz, não tinha esse negócio de cantar em cima do playback. Mesmo os rappers americanos, eles iam fazer show no Brasil, eles cantavam em cima do disco, ou do DAT, enfim. Eles cantavam em cima da própria voz, eles não cantavam para valer. Não lembro de nenhum show que eu vi os caras cantando sem cantar por cima da própria voz, do disco mesmo. E a gente seguiu o mesmo caminho, porque o modelo era dos caras, né? E aí eu fui, né? Na verdade, nesse dia eu tive que ir sozinho pro concurso.
para esse show lá na Cascatas. Eu estava ansioso pra caramba, porque era o primeiro show realmente, né? E você foi sozinho? Eu já tinha feito, mas eu tinha feito o lançamento do disco com o César, que foi lá numa casa chamada Dama Choque, lá em Pinheiros. Mas não era um show, era só para cantar a música. Eu também a gente tinha feito uma abertura pro Tim Maia cantando essa mesma música. A gente cantava a música, acabou. Era para cantar a música. Abertura pro Tim Maia. Pro Tim Maia, lá no Palmeiras, cara. A gente cantou lá, foi quando eu tive a oportunidade de conversar a primeira vez com o Tim Maia. Nem pensava em Se Me Lembra Faz Doer ainda, que veio depois. Na época foi bom ainda, anos 80 ali, entendeu? 90 ali, 90 nada, 89, isso aí tudo, anos 80 ainda. Então a gente ali, final de anos 80, a gente estava nessas atividades, mas show mesmo que eu podia cantar mais de uma música foi lá na Cascatas, porque eu tinha demo já. Né? Antes disso era cantar música e tchau. Aí você já tinha 4 músicas para cantar. Já tinha 4, mas o Foi Bom. Falei, tava ansioso, né? Falei, pô, agora eu vou poder mostrar um pouco mais, né? Claro, um trabalho feito muito precariamente, porque primeiro pela verba que eu tinha para bancar a demo. Então era 4 canais para produzir essa música, um com minha voz, cantando refrão e rap das músicas, quando tinha parte cantada, como No Eterno Amor, por exemplo, e 3 músicas rap. E eu falei, pô, vou juntar que Foi Bom, tenho aí 5 músicas, já dá um showzinho, né? E o Carlinhos falou, eu te dou dinheiro da passagem, você faz aqui pra mim? Era assim, porque eu já curti os bailes da Cascatas, eu ia sexta, sábado e domingo lá. Era o baile que eu mais gostava, porque os DJs que tocavam lá eram os que me agradavam mais musicalmente, porque não era repetitivo, as músicas mudavam muito, ele estava sempre tocando coisas novas. Eu gostava da seleção de música lenta, eu gostava da seleção de samba rock, embora eu não dançava, mas eu gostava de ouvir samba. Era diferente o som, né? Dos DJs daquela época da Cascatas. E aí eu ia lá. Então o Carlinhos já me conhecia, já sabia que eu era do Sampa Crio, que tinha saído na coletânea e tal, mas não estava fazendo nada. Ele não estava fazendo coletânea, não estava fazendo nada. Ele tinha lançado uma coletânea que era meio instrumental, com bases instrumentais, e meio com alguns rappers, né? Na época, que até tem alguns ali. Então foi aquele começão mesmo, muito antes, quando eu descobri, né? Quando eu estava curtindo o baile, não tinha nada. Aí ele chamou para fazer, eu fui. Isso era um sábado à noite. E aí o baile não estava tão cheio, mas eu subi para cantar, e quando eu começo a cantar, o público começa a esvaziar mais ainda a pista. Até que fica uma pessoa só assistindo, olhando para mim. Eu cantando, aí não tinha nem chegado no Foi Bom ainda, que eu ia fechar com Foi Bom. Então eu tinha 4 músicas na fita, a última era O Eterno Amor. Então eu cantei as 3 primeiras e fui embora, cara. Não quis nem cantar a quarta, que seria O Eterno Amor, para fechar com Foi Bom. Então eu cantei só 3 músicas, porque não tinha ninguém para ver. As pessoas simplesmente... Primeiro porque não tinha uma qualidade mesmo, comparando com os gringos, né? Imagina você gravar uma demo onde um canal é bateria, o outro é teclado, o outro é mais alguma coisa e o outro é a tua voz. Eu tinha que cantar contínuo, era 4 canais, pô. Então a bateria já era uma bateria que não tem como comparar com os bumbos dos americanos, as caixas, né? Mas era o que dava para fazer. O Demetrio fez. E aí você já estava sozinho, né? Aí eu ainda estava só. Então eu já estava numa situação nada difícil. Ajudar não, porque dia. O DJ Alambite nesse dia não pôde, né? O André, ele não pôde porque ele era dançarino do Taíde. O Taíde, ele já tinha programado de dançar com o Taíde. Ele dançava break. O André foi um grande dançarino, um grande b-boy de break. Foi um dos maiores aqui da história no Brasil, na época, e depois por muito tempo. Participou de Viva a Noite e tudo. E ele estava dançando com o Taíde. E o Taíde já estava em outro patamar, porque o Taíde já tinha feito Faustão, o Taíde já estava estourado com a música Me Atire Uma Pedra, que eu te atiro, ele estava, sabe, no outro nível. A gente estava cantando música romântica, totalmente na contramão do rap nacional. Eu, né, tinha lançado pelo menos uma música, e estava mostrando um tipo de música que falava de amor, mas o amor universal. Mas você sabia que esse era o caminho? Era o que eu queria fazer. Era o que, tipo assim, era uma coisa, era o seu prazer, mas tipo assim, você falava, é o meu prazer, mas eu sei que vai dar mais resultado. Trabalho. Não, eu pensava assim, que se eu conseguisse emplacar alguma coisa falando desse tipo de amor, e eu não estou nem falando da romântica, porque não era, embora eu goste de música romântica e tinha feito uma primeira romântica, não era a minha ideia ter um grupo de música romântica. Não era. A ideia era ter um disco, como se fosse um Seixo Noé do rap. Entendi. Uma coisa que fala do amor universal. Você queria motivar. As letras eram tipo... uma das letras, que foi a primeira que eu escrevi, é Ritmo, Amor e Poesia, né?
Meu canto é o amor raiado ao sol do dia, que através do seu calor gerou esta melodia. Eu não canso, busco a paz. Quem não busca, fica atrás. Tive a felicidade de ter nos olhos a bondade. Eram essas coisas, cara. Imagina. E eu querendo cantar isso quando o pessoal já estava começando a falar da questão da violência, da questão racial, da questão... Você estava muito paz e amor, né? Eu estava totalmente voltado para cantar aquilo que me fazia bem, porque o que eu queria ser? O Beto Guedes do rap, o 14 bis do rap, o Flávio Venturino do rap. Mas, eu não queria ser eu não queria ser o LL Cool J, embora eu me baseei muito no LL Cool J, eu não queria ser o Too Short, embora eu não queria ser o Udine. As coisas que eu gostava eram coisas que fazia eu me sentir... Quando eu fui bancário, eu chegava estressado e eu colocava o disco do Beto, eu precisava de uma fuga. O que fazia eu voltar à normalidade? Depois de um dia estressante, trabalhando em banco offline, porque na época você tinha que fazer tudo, era pressão, aquelas filas gigantescas em banco, inflação de 80%, e eu caixa. Toda hora mudava tudo, e era estressante demais. E... Quando eu chegava em casa, eu colocava o disco do Beto Guedes. Na segunda faixa eu já estava zen. E eu falei, eu quero passar isso para as pessoas. Quando que você notou assim, puta, vou ter que mudar um pouco o rumo? Eu não mudei. Essa que é a questão. Não, você não mudou talvez a linha mas comercialmente falando, você teve que fazer uma mudança. Eu nunca pensei no comercial. Foi acontecendo. Eu nunca pensei no comercial. Eu pensei assim, se for para fazer rap, se for para viver disso algum dia, vai ser fazendo o que eu quero, o que me dá prazer, não o que me dá dinheiro. Porque o dinheiro é consequência. Eu quero fazer primeiro o que vai me fazer bem. Porque você continua levando essa paz, você continua. Porque eu posso falar para você, e a gente vem conversando, e não é conversa de quem está get eu consumo Sampa Crio. E eu curto, e mexe comigo, e mexe com minhas emoções. Então, você conseguiu fazer. E o comercial foi se ajustando. Então, sem você precisar, talvez, fazer isso. O universo foi dando aquela força. Tem que colocar aqui também que a gente começou fazendo uma música que já tinha tudo para ser comercial, porque era uma música romântica, né? Uma música que falava de amor entre o homem e a mulher e não era uma música de amor universal. Só que o meu trabalho, que eu venho desenvolvendo por Sampa Crio, era voltado para esse amor universal. Não era voltado para o rap que eu estava... Tanto que eu me afastei da São Bento. Eu frequentava São Bento na época da dança e quando entrou o rap eu saí. Porque ali, as mensagens que eu estava vendo ali, aquelas revoltas, já era uma coisa que eu já tinha. Porque era uma fuga para mim ouvir o Clube da Esquina, era uma fuga para mim cantar esse tipo de música, porque eu já vivia uma vida de história... Tinha tudo para ser um cara muito revoltado e eu era um cara inconformado com um monte de coisa. Tudo que a gente vê a molecada hoje, muitas vezes aí nos movimentos de esquerda principalmente, nessa revolta, tudo isso eu passei, cara, quando eu era mais jovem também. Só que você encontrou uma maneira de controlar o seu monstro. O que controlava meu monstro era essa música. E aí você se afastou do que poderia liberar seu monstro. Exatamente. Imagina ter que ouvir aquilo que já era uma coisa que... Se eu fosse escrever sobre isso... Eu estaria no nível Racionais aí, na minha maneira de ver. Ou talvez mais, eu estaria talvez no nível Eduardo. Ou outros caras que fazem uma coisa, facção central. Era nesse nível que eu ia escrever. Tanto que eu cheguei a escrever uma música. Isso é muito intenso, né? Eu cheguei a tentar, no começo já, testando o que ia ser eu cantando. Eu tinha um grupo que chamava... Capital Inicial. Não, é um grupo, uma banda. O Capital Inicial. Banda. Nós entrevistei num outro podcast nosso com o meu parceiro Roger Chedi, o Bozo Barretti, que era a alma do Capital Inicial. Do Capital. E eu curtia essa época do rock também, tá? Você vê só que eu também... São influências. São influências, né? Eu curti muito o rock dessa época, somente um grupo chamado Pebble Hood. Então, legal. Eu curti muito esse rock também. Eu também tenho um roqueiro dentro de mim. Da fase do Camisa de Vênus. Ah, sim, Camisa de Vênus. Legião Urbana. Tudo isso aí eu curti. Smiths, The Cure. Caramba, tudo que tinha na época, porque eu gostava. O rock é muito rico culturalmente. Né? O Traje a Rigor, que eu amo até hoje. Então... São coisas que a gente vai fazendo, mas o que me trazia paz e me colocava era o Clube da Esquina, era Loborges, era 14 bis, entendeu? Era isso que me fazia, eu sabia. Então é diferente,
quando você ouve um Legião Urbana, você começa a refletir um monte de coisa. Se você tiver do trânsito, a música transforma a pessoa. Ela conecta, não é né? que faz mal para você. Ela tá te mostrando uma coisa que é uma realidade ali. Mas tem muita coisa que, com o passar do tempo, você começa a ver que aquilo não é bem aquilo. Então, o rap nacional também me fez isso. Eu ouvia muito rap dos caras, e aquilo me trazia, tá certo, não sei o quê. Mas depois eu comecei a ver que não era bem também aquilo. Não era somente culpar os outros, que não era somente o governo, que não era somente... que você tem a responsabilidade de se transformar. E aí, isso é com o tempo, já é outra coisa. Mas, na época, eu cheguei a cantar uma música, tinha um grupo RPM também, que eu gostava muito. E aí tinha uma música, eu comprava os discos com instrumental. E tinha uma música, eu consegui encontrar numa loja de disco, um disco promocional do RPM, que de um lado tinha uma música que chamava Naja. É uma música instrumental. Do Grande Esquiavon, que se foi aí, felizmente, né? Recentemente. Partiu desse plano. Então, eu peguei essa música, peguei a música Veraneio Vascaína, que eu nem tinha ideia muito do que era o Veraneio Vascaína, mas era o carro da Polícia Civil, provavelmente lá no Rio de Janeiro. E a Vascaína era por ser preto, branco e vermelho, né? E eu acho que Vascaína vem disso, eu não sei, mas era o carro da polícia, eu sabia. Então tinha uma música deles que era: cuidado pessoal, já vai vir a veraneio, toda pintada de branco, preto, cinza e vermelho, com números... assassinos armados, uniformizados, veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina. É uma música revoltada do Capital Inicial, que hoje em dia eu acho que os caras não fariam mais. Ela me Mas lembrou... na época você vê, né? Na época que eu tô falando aí de 84, aí tava na transição, 84, não, 86 eu acho que essa música que é a transição mas já era, do governo já militar. saindo dos militares, né? Para o que chamam de democracia. E aí imagina ele fazendo uma música nessa época. Rapaz. Não era demais. Mas eu gostava também. Mas aquilo me fervia, né? E aí eu peguei a música, coloquei no toca-disco que a música era assim. E ficava uma batida bem nele. Era muito gostoso de ouvir. Chama Naja. E aí eu peguei esse instrumental e comecei. Cuidado pessoal, já vem vindo a veraneio, toda pintada de branco, preto, cinza e vermelho, com números riscados, assassinos armados, uniformizados, veraneio. Eu cantava como se fosse um rap, a música. Eu coloquei uma coisa na outra. E era muito legal. Falei, é isso que eu vou fazer. Mas depois eu falava, não. Mas essa não é isso que eu quero passar para as pessoas. Aí eu ouvia Beto Guedes. Eu quero fazer essa fusão, mas com a paz do Clube de Esquina. Eu falei, não vai. Eu tenho que escolher um caminho. E o meu caminho acabei optando realmente. Aí comecei a escrever as letras que falam de paz. E aí escrevi O Que Você Quer. Escrevi Ritmo, Amor e Poesia. E músicas assim, que não estão aí. São músicas de uma primeira fase de Sampa Crio. E nesse concurso, nesse show, eu fui para cantar essas músicas. Só que isso aí foi depois, né? Quando depois passa isso aí, essa parte que eu estou te falando do Capital é no começo. Quando eu chego para cantar, já vou para cantar essas músicas. E aí, imagina, o público que estava ouvindo rap americano, começa a entrar com aquele som xoxo, batendo pouquíssimo. Você falou da veraneio, eu lembrei até de uma música agora, porque eu tenho um amigo, o Aliado G, do Face da Morte, lembrei de Tático Cinza. Que era uma música também, bem na moral, dobrando a esquina, é o Tático Cinza. Pois é, entendeu? Então você vê que na época tinha as músicas assim, você tinha que... Eu tava ouvindo, porque tava no rádio, né? A gente só tinha rádio, não tinha internet, né? Então, você não escolhia muito bem o que era para ouvir. Era o que estivesse tocando no rádio, era o que era. E aí eu vou para esse show e falei, aí na terceira música eu desanimei, cara. Eu fui até lá e voltei um pouco para contar por quê, né? Eu cheguei nesse ponto. Aí eu falei, caramba, não tô agradando nem um pouco, só tem uma menina olhando para mim lá e eu acho que ela tá afim de falar assim, o que você tá fazendo aí, cara? Eu acho que ela tava esperando ela falar isso. Eu falei, antes que ela fale, eu morro de depressão aqui, eu vou embora. Peguei, larguei na terceira música e fui embora. Embora do baile. Eram 3 horas da manhã, eu saí andando pela Rua da Oratória ali, acho que ela chama Oratória. Até a estação, esperei começar o trem. Voltei, peguei o trem, peguei o ônibus e fui para casa. Paulista.
Eu fazia isso, essa caminhada. Fui embora, cara. Eu nem pedi nada. Larguei o microfone lá e fui embora. Falei, pô, não tô agradando, vou ficar onde não me querem, eu não vou ficar onde não me querem, né? Já era assim. Só quero quem me quer. Daí fui embora. Daí passou domingo em casa. Domingo, geralmente, eu ia no baile. Mas nesse domingo eu estava tão chateado que eu não fui. Fiquei em casa. Quando foi na segunda-feira, como de costume, eu ia para 24 de maio, que era o Fervo. A galeria do rock, na verdade, na minha opinião, na época nem era galeria, era a galeria do Black, porque embaixo tinha todas as lojas de discos, né? Do Walter, que se foi também, que era um cara muito bacana, do Pelé, do Tim, as lojas que eu frequentava ali embaixo e também as lojas que tinha da outra galeria, que era em frente à antiga Mesbla, que hoje é Sesc. Lido, né? É o Lido. Não sei se é o Lido, aquela lá. É aqui onde tem cabeleireiro pra caramba hoje em dia e tal. E tinha a Trucks ali em cima. Tinha a loja embaixo, tinha a loja em cima. Eu ia muito na Trucks. E todo mundo que quisesse me encontrar, do rap, do movimento, as pessoas que conversavam tudo sobre movimento ali, o pessoal, DJs, sabia que ali ia me encontrar, porque eu estava todo dia ali. Eu saía, não estava sem trabalhar, estava desempregado. E não por causa da música, estava desempregado por causa da crise mesmo. E aí eu fui para lá, né? Eu tinha ainda uma grana sobrada daquele emprego, do acerto, e eu estava vivendo disso até achar outro emprego. E aí eu ia para lá, mas eu não comprava nada, eu ficava só vendo os discos, o pessoal chegava com disco, eu via, lazer, aí eles tocavam, né? O pessoal já estava até acostumado, parecia que se eu trabalhasse lá eu estava ganhando mais, porque pelo menos eu ia estar trabalhando, mas eu não era DJ, geralmente quem trabalhava era DJ. E aí eu ficava ali. E o Carlinhos Cascata sabia que eu ia estar ali. Porque até ele, quando ia lá buscar disco nas lojas... Te encontrava. Me encontrava lá. E ele arriscou. Na segunda-feira ele foi para lá. Aí eu tô descendo para ir embora já. E eu encontro ele. Ele falou, ô Sampa, sabia, caramba, eu vim para cá porque não tinha telefone, celular, não tinha celular, não tinha nada, né? Pô, meu... E... Tinha telefone em casa, mas eu acho que ele não sabia ou não ligou, enfim. Tinha telefone de residencial, mas ele não ligou, né? Aí ele falou, eu falei, fala, cara, eu sei, você tá louco da vida porque eu fui embora, deixei lá tudo, né? Coloquei o microfone em cima da mesa lá e fui embora. Ah, mas eu não tava agradando, né? Você tem que saber como você não tá agradando e saber sair também, né, cara? Uma outra oportunidade a gente faz lá, vamos ver como é que vai ser. Esse nosso rap nacional também não é muito novo. Aí ele falou assim, não, mas eu vou te explicar o que aconteceu, cara. Você levou uma fita lá, esqueceu lá a tua fita. Eu falei, putz, eu nem lembrava da fita. Eu esqueci a fita. Eu fui embora de um jeito que eu deixei a fita. Se você perdesse, ia ser um prejuízo, pô. Prejuízo ainda por cima, né? E aí ele falou assim, você esqueceu a tua fita. Eu falei, pô, legal, Carlinhos. Daí, tá bom, me dá ela aí. Ele falou, não, pô, deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu não sei o que é que você fez lá, mas aí o Carlinhos é aquele cara que chegava no baile. Antes do DJ, ele era o cara que ficava tocando. Ele não era um DJ, mas ele era a bola era dele, né? O baile era dele. Isso aí. Dono da bola, de vez em quando ele pegava, ficava brincando, soltando música. Enquanto o pessoal estava começando a chegar, antes do DJ, o primeiro DJ atacar, que na época era o DJ Gil, ele ficava ali soltando as músicas. E aí ele falou que ele pegou a fita que estava lá, que tocava fita também, né? Nessa época, nem tudo era vinil, muitas vezes era fita, porque tocava alguma coisa que alguém mandava lá de fora. E era até mais compacto. E tava a fita no local onde ele costuma soltar das fitas. E tava lá. Ele pegou, soltou, sem ver o que era. Ele achou que algum DJ tinha deixado lá. Nem lembrava, acho que eu tinha ido lá. Até então. E aí ele toca a música Eterno Amor. Quando começa a tocar, fala, que música é essa? Começa a tocar lá, com a mesma batida, o arranjo muito parecido. Era uma fita demo, que depois ainda ganhou a primeira versão, que é de 1990. Isso é 89. E ele toca a música lá. Quando ele tocou a música a primeira vez, ele falou que foi uma coisa impressionante, porque deu 2 músicas, as meninas já estavam indo lá pedir para tocar aquela música que ele tinha tocado. Que música que é? É essa música. Do Você Nasceu Pra Mim. Aí ele tocava de novo. Aí ele falou que no final da festa já tinha tocado a música 5 vezes. Mesmo nas seleções mais ferradas. Quando a música entrava, as meninas já estavam gritando. Ele falou, essa música é um sucesso. A gente precisa colocar ela numa coletânea urgente. Aí eu falei assim, opa,
Daí você muda totalmente, né? De um desânimo para uma coisa assim, não. O que eu estava buscando na época não era eu participar de outra coletânea. Ela tá num disco. Tem o meu disco, o primeiro disco solo do Sampa Crio. Eu falei, a coletânea eu não quero mais. Eu só quero se for disco solo do grupo. Eu quero o primeiro disco do grupo. Na época já tinha gente já fazendo, eu queria. E detalhe, tava faltando um pouco do grupo ainda. Não tinha nenhum grupo, na verdade. Né? Tinha eu e o DJ só, que era o Alan Beat, de vez em quando. que não era DJ também na época, e que não podia estar comigo sempre, não estava nessa noite, por exemplo. Mas eu falei, não, eu quero o disco do grupo. Para mim, sempre eu via como um grupo, né? Eu nunca via como solo. Podia ser o solo, podia ser o Sampa só. Sampa e Cia, qualquer coisa. Eu quis ser Sampa Crio, porque eu gostava do nome Crio. Por causa do Nucleus, que não tem nada a ver com Cruise, é Nucleus, que era um grupo de funk eletrônico, e por causa do Two Live Crew, que eu também estava ouvindo muito. Que eu gostava muito dessa musicalidade de Miami, com essa mistura, que sempre tinha uma música romântica no meio também, eu me baseava muito nisso. Aí ele falou, beleza. Ele gostou tanto, ele sabia tanto do sucesso, ele já tinha sentido, uma coisa o Carlinhos sempre teve, o feeling, né, sempre teve. Um feeling, o Carlinhos, eu não sei como está hoje em dia, mas na época era impegável. O feeling dele estava acima do Luizão, acima de qualquer um outro aí. Feeling. Coisa que o Armando Martins também tinha, mas não como o Carlinhos voltado para um objetivo, né? Uhum. E aí ele virou e falou assim, vamos fazer o seu disco. Falei, beleza, pô, fiquei feliz. Imagina, você sai de uma questão de ter saído de um show porque ninguém estava interessado, para na segunda-feira estar com a promessa de um disco, que se cumpriu, né? Porque foi produzido o disco, depois, aí eu coloquei todas essas músicas que eu falo de paz, aí tá tudo lá no primeiro disco. E tem duas músicas em especial. Uma que foi uma brincadeira, por causa dessa questão do Two Live Crew, e do Run DMC, que eu gostava muito também, que eu curto até hoje, uma música que chama It's Like That, que é uma batida. It's like that, I let you in. Aí eu e o Alan Beat tivemos a ideia de colocar uma sátira nessa música. E fizemos uma música chamada Melô do Mobral. É um funk, que foi considerado funk depois, né? Um funk meio rasteirinho, né? Um funk que eu falo já nessa pegada do funk que tem hoje em dia já. Mas ali no começo, mas a gente não fez na intenção do funk, a gente fez na intenção de fazer uma coisa que remetesse um pouco àquilo que já era o nome do grupo, que era o Two Live Crew, que era a questão da música de Miami, com a batida do Run DMC. E aí, é claro, não foi sampleado a batida, a gente foi lá no Cuca, eu lembro como se fosse hoje, toca até um telefone no final que entrou na gravação, era uma coisa assim, na casa do Cuca, aqui na Zona Norte, e a gente produziu essa música. O Cuca produziu, mas eu fiquei muito em cima também, porque eu não queria aquela mesma pegada que o Cuca estava fazendo, embora podia ser melhor. Uhum. Ia ficar melhor, provavelmente a nível de sucesso, porque o Cuca era o rei das batidas, né? Da batida perfeita. E eu não era. Eu queria, mas eu não estava interessado. E como eu te falei, nunca foi a questão só do dinheiro. Eu tinha que ter prazer de ouvir o meu disco também. E hoje eu não tenho, porque eu não gosto tanto daquele disco. Mas é lá que está o Eterno Amor, cara. Que depois, no dia de Pô Voz, eu falei, César, vem que agora a gente vai gravar um disco, cara. A gente fez a coletânea, ele que canta na coletânea, agora você tem a oportunidade de pôr a voz no disco. Aí ele falou, beleza, eu vou. Eu fiquei feliz pra caramba, porque ia ser ele cantando a voz do Eterno Amor. E aí a gente foi pro estúdio um dia de Pô Voz, e não era que nem hoje em dia, não dá hoje, vai amanhã, olha, hoje eu não tô bem, não. Tinha que ser aquele dia, e o Cuca era o cara muito requisitado, ou você ia ou ia. O Cuca era a estrela do bagulho, não era você. Não era o artista, era ele. E aí eu fui lá, só que aí eu fiquei no centro esperando onde a gente tinha combinado e ele não apareceu, pô. Puta, cara. E aí, meu? Aí eu fiquei tão transtornado, cara, que eu lembro como se fosse hoje. Eu não sabia muito bem ir pra casa do Cuca. Eu tinha endereço na época, você não tinha Waze, não tinha nada disso, é claro, né? Tô falando ali de 89. Que bairro que ele morava? 89. Eu acho que era aqui no Peri, cara. Eu não sei dizer porque é a Zona Norte, mas faz muito tempo. Eu moro na Zona Norte, mas eu não sei localizar se era perto da Engenheiro. Eu nunca perguntei pro Cuca. Mas era um local que hoje em dia deve estar muito diferente, porque eu estou falando de 89. Sim. E aí eu fui para lá sozinho.
E eu lembro que eu fui atravessar a rua, não olhei direito, eu estava tão transtornado, cara, que eu não sabia o que eu ia fazer nesse dia aí para cantar o refrão do Eterno Amor, porque o Eterno Amor era o problema, as outras era só rap. Que eu fui pisar, passou um carro por cima do meu dedo, cara, pra você ter uma ideia, quase me atropela. Eu fiquei com a dor nesse pé aí por um mês, porque não tinha plano de saúde, não tinha nada, hospital, que sempre foi o que é. E aí eu fui para lá, mancando, puto da vida. Cheguei lá, falei, ó, Cuca, cantor não veio, eu vou ter que pôr eu mesmo voz nessa música aí. Eu não sou cantor, como eu falei, o cantor era ele. Aí ele falou, não tem jeito, tem que ser hoje, porque eu tô com o estúdio lotado. E realmente era, todo mundo queria produzir lá. Ele produzia os instrumentais para Dinamite, era uma loucura naquela época. E aí eu falei, beleza. Aí fui lá, você com a minha voz, que eu não sei nem, hoje eu não tô tão bom também. Eu cantei o refrão da música no final. E essa música entrou no disco. Se você pega o primeiro álbum do Sampa Crio, que está em nosso aplicativo, inclusive, gratuitamente, eu não sei nem se está no Spotify, eu espero que não, entendeu? Mas tá lá o registro, eu cantando a música. Mas, incrivelmente, mais uma vez, porque na demo já era eu cantando o refrão, mas era uma demo, era uma demonstração, era só para mostrar para... Aí, quando surgiu a oportunidade, eu usei a demo mesmo. E aí eu gravo, é quando vem a ideia de... Vem a primeira... O primeiro disco com a minha voz já. Só que até sair o primeiro disco, a gente tem que lembrar que teve uma eleição em 90, que o Collor ganhou, que a ministra do Collor da Economia, a Zélia Cardoso de Mello, tomou toda a grana do povo aí, aquela situação que eu não entendia muito, porque eu não tinha dinheiro, então de mim ela não tomou nada. Ela não tomou nada, mas gerou um problema econômico. E ninguém tinha dinheiro mais para investir, e também o Carlinhos não. E o disco estava preso na fábrica. E nessa época, eu estava precisando de dinheiro, e aí eu fui trabalhar de guardador de carro no AMB, através de uma agência, que tinha na 24 de maio. Eu consegui na agência... Você era manobrista? Não, era só guardador, porque era dentro do AMB. Então você vai no AMB, eles têm aqueles casulos, quando tem feira, você vai estacionando os carros... E o meu trabalho era tomar conta de uma dessas ruas de carros. Cada um, ficava um aqui, outro aqui, outro aqui. Ficavam vários. Entre eles estava um que tinha participado da coletânea comigo, que era o Def Paul. Olha que coisa louca, né, cara? Você já... Um disco gravado. Um disco um LP prestes a sair, você vê a diferença de hoje em dia, né? Mas sem grana, porque não tinha dinheiro. Você administrou bem na cabeça isso? Sempre. Mas era Você é humilde, eu era feliz, cara. Eu estava feliz. Eu tinha minhas revoltas com relação a um monte de coisa, mas não entendia nada. Então, eu era feliz, cara. Eu estava com uma turma muito boa no prédio, uma galera muito bacana, os amigos, que são os amigos até hoje. Eu estava morando todo dia acordando, abrindo os olhos e vendo, acordando. Então, eu tinha muitas... Nisso que a música do Clube da Esquina me ajudou. Embora eu depois descobri que tinha uma outra questão ali, na música deles, que talvez eu não tinha, graças a Deus eu não captei, que era a questão da revolução, da questão da esquerda e tal, e não era isso que eu pegava da música, era somente a paz interior, a paz própria, o crescimento interior. E aí, aliado à questão das minhas leituras com Seixo Noé. Então, tudo isso me remetia a me deixar tranquilo. Eu acordava cedo, de manhã, ouvindo o Jânio do Bock, ouvindo... coisas daqui cantar, porque todo mundo entrou nessa onda, né? De música, de falar de natureza, de paz, de cachoeira, de mato e tal. Tanto que eu escrevi a música Não Mate a Mata, entendeu? Na época também, que entra nesse disco também, que é uma música que eu escrevi enquanto estava o Collor e o Lula debatendo na Globo, e nenhum deles falava da questão da natureza, e recentemente tinham assassinado o Chico Mendes. E eu, como era um amante da natureza, por causa da música e não porque eu conhecia... Eu nunca fui na Amazônia, eu nunca vi como que era a dimensão, eu nunca vi nada. Eu nunca convivi com a natureza, vamos dizer assim, pouco. Eu convivi em Recife, talvez, porque na época não tinha prédio, não tinha muita casa, e você tinha muita campina. Eu me identifiquei com aquela causa. E resolveu se posicionar. E me posicionei. Então eu escrevi a letra, porque eu falava, os caras estão discutindo um monte de coisa e não falam dessa questão da natureza. E mataram um ambientalista, Chico Mendes, isso aí a gente sabia, né, que o cara era um protetor ali e tal, mas não sei nem porquê, nem quando, nem quem foi, mas eu comprava as brigas, porque eu comprava as narrativas. Entendi. E também as músicas não falavam sobre
você combater nada, mas apenas exaltando a natureza, exaltando a cachoeira, exaltando a vida simples, a vida tranquila, a vida de paz. Isso que me fez comprar muitas vezes essa questão. E é claro, misturado aos rocks, as coisas, eu acabava politizando um pouco, misturava um pouco disso, né? E aí, quando vem o primeiro disco, eu coloco tudo isso no disco. E a música que fez sucesso, eu estava lá, trabalhando um dia, e é claro, com pouca esperança que o disco saísse, porque o Carlinhos falava, olha, Sampa, eu estou com o disco lá, mas eu não tenho dinheiro para pagar, para tirar de lá. A minha sorte é que ele tinha mandado prensar antes desse confisco. Foi no final de 89. Então a parte mais pesada já tinha ido. Uma hora ia ter que sair disso da fábrica. Eu sabia, mas não, fiquei esperando uns 4 meses para sair esse disco de lá. Porque foi quando aconteceu. E o Carlinhos dependia do dinheiro do baile. E o pessoal também estava sem grana, porque muita gente perdeu emprego. Uma coisa puxou a outra, não estava rendendo. Claro, quando você vai e faz o que o cara fez, ele criou uma crise histórica. E eu lembro que quando eu fui trabalhar nesse local, já tinha acontecido esse confisco. E a mulher falou assim, olha, a gente não paga nada mensal para vocês. Para você, não vamos pagar nada. Não tinha nem ajuda. Mas o que você vai ganhar lá de caixinha, e só pode trabalhar quem está cadastrado por nós, você vai ganhar muito mais do que a maioria das pessoas estão ganhando por aí, pô. E era assim mesmo? Que conversa, rapaz. Você é doido, é o que eu falei. Quando cheguei lá no primeiro dia, já de cara peguei uma chuva. Era frio e chuva. 7 horas da manhã até 10 horas da noite. Tinha que chegar lá cedo. Para poder organizar, limpar o local, varrer. A gente fazia tudo. Para os carros estacionarem. Nada, não ganhei nada. Eu não ganhei um centavo, eu perdi dinheiro, na verdade. Por quê? Ninguém dava caixinha. A primeira vez que eu fui pedir caixinha, eu nunca fui ficar pedindo nada para ninguém, cara. Eu sempre fui de trabalhar e ganhar pelo meu trabalho. Eu nunca fui de ficar, aquela caixinha aí. Isso aí não era para mim. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Embora fosse um trabalho, infelizmente. Eu esperava que as pessoas, quando fosse pegar o carro lá, tivesse o bom senso de dar ali qualquer coisa. Aí eu calculava, cada um dando ali R$2, eu saía com a grana. Tinha uma fila de, sei lá, uns 50 carros. Eu falei, pô, vou ganhar 100 por dia pelo menos aqui. 3 mil no mês naquela época. Pô, tava rico. Entendeu? Não. Tava ali. Quando eu fui, o primeiro que eu fui pedir, nunca mais eu pedi. O cara mandou me fuder, cara. Assim, vai, pra falar aqui. O cara mandou eu. Pô, tá vendo aí a crise que tá. Era FENAMAC, Feira das Máquinas. Empresário tava. Eu não tinha noção. Como eu falei pra você, confiscaram o dinheiro. Eu tinha dinheiro, não. De mim não confiscaram nada. Então eu não senti. É mais fácil. O cara voltou, né? A agressividade dele pro lado errado. Né? Eu já tava nervoso, vinha. Aí eu falei, pô, não vou nem pedir mais, que a próxima eu levo um soco aqui. Vou ficar na minha. E ninguém deu caixinha, cara. Um mês inteiro. Fiquei um mês, sei lá, 15 dias de feira lá. E aí eu lembro que num sábado... outra coisa também que eu percebi ali. A gente fazia amizade, né, com os pessoal, né? Comia ali mesmo. Eu ficava com fome, não tinha dinheiro para nada, cara. Mas do lado tinha... Aqui tinha um professor de educação física, aqui tinha um professor, não, um cara recém-formado em educação física. Reflexo da crise. Engenheiro, médico, tudo desempregado e trabalhando no mesmo trabalho que eu, que tinha desistido dos estudos no segundo ano. A galera de hoje não vai compreender isso. Eles vão achar que é surreal. Não, na época, para mim, foi um choque. Porque uma coisa era eu, que estava apostando numa coisa de música, de arte ali e tal, não tá naquela situação, embora era dignificante para mim, porque todo trabalho para mim é digno. Eu não estava me sentindo abaixo de ninguém. Outra coisa é você pegar do lado, e meu sonho na época era se eu fosse me formar, era ser professor de educação física. Do lado tinha um professor de educação física formado, cara. Isso trabalhando no mesmo trabalho que eu. Pirou tua cabeça, né? Você falou, cara... Pirou. E aí tava o Def, também ali, que trabalha com música até hoje, é um grande percussionista. Que começou também... Eu falei, caramba, meu, então não tem que achar... Aí aquilo ali me deu mais força. Porque eu falei assim, então não tem que achar ruim nada, cara. Não tá... Aí eu peguei e fui, cara. Eu fiquei... Quando chegou no sábado, o Def, pô, ele tinha uma... Walkman.
Walkman, que hoje eu falo Walkman, para quem não sabe, era um negócio que tocava a fita e ficava o fone. Era o nosso Spotify. Spotify de hoje. Mas ele estava ouvindo rádio no Walkman. E aí ele falou, olha o que está tocando aqui. Aí quando colocou no meu ouvido era a música Melô da Professora, no programa que o Carlinhos Cascatas tinha na... Não sei qual que era a rádio que ele estava na época, não lembro agora se era 105, se era... Eu não lembro a rádio. Não lembro. Aí ele estava numa rádio, tocando, ele tinha um programa de sábado à tarde, às 16 horas, eu lá, trabalhando, de sabadão, era de domingo a domingo. E ele... Ouve aqui, aí eu vi a melodia e falei, pô, que bacana, será que saiu o disco? Aí, beleza. Chegou na segunda-feira, o Carlinhos falou, olha, o disco saiu. Eu consegui tirar o disco. E aí o domingo foi o último dia, né? Segunda-feira eu já estava desempregado de novo. Aí eu falei, puxa, que bacana, cara. Ele falou, pô, parabéns e tal. Depois você vem buscar umas peças aqui. Aí fui lá, peguei e tal. Era bom ver o disco, né, cara? A gente fez a capa no prédio do que eu morava, no 15º andar do Baronesa de Arari, 1745. Era a Avenida Paulista, mostrando São Paulo mesmo, aquela coisa mesmo de... Bem sampa mesmo. Bem sampa mesmo, né? Que é o primeiro disco que tá eu, o Alan Beat e o Rooney, que também até hoje está no meio do hip hop, trabalha com essa questão de gerenciar várias coisas. E tá os três, porque ele tava ali, aí eu falei, vem na capa com a gente. Era assim, cara. E quando que o Juninho entrou no grupo? Aí depois disso tudo, aí vem o disco, vem o sucesso do Melô da Professora nos bailes do Rio de Janeiro, dos bailes do litoral, primeiro no Espírito Santo, a gente começa a fazer show, cara. O telefone da minha casa era o telefone de contato para show. Entendi. Empresário nenhum se metia nessa parte. O cara que fazia o disco, cada um se virasse para vender o show. Ele vendia o disco, que eu nunca ganhei um centavo com disco de venda de disco independente. Não tinha essa. O cara lançava o disco era dele, você corria atrás do show. E a gente achava até isso justo. Você não ganhava nada pela música. Aí tocava na tua casa os contatos profissionais. Aí começou a tocar um telefone de casa do pessoal pedindo pra gente fazer um showzinho aqui, outro ali e tal. Mas não acontecia nada, era pouca coisa ainda. Mas já era um dinheirinho entrando. E eu estudando. Aí, do nada, cara, o telefone dispara em casa. Porque começa a tocar de outros estados. De Santos, do litoral paulista, em São Paulo nada, mas no litoral paulista principalmente, ou quando não era o Carlinhos levando a gente para fazer show para ele. No baile dele ele dava uma ajuda de custo e a gente cantava, aí eu já tinha um disco, já começava, a Cascata estava tocando, as outras equipes não tocaram esse disco. Mas, tanto que na época o Natanael Valêncio, ele tinha a revista DJ Sound, ele fez os 10 mais do rap. Os 10 mais, assim, o time, né? Qual eram os times de rap, né? Os times do rap. Um time era camisa 1, era 1, camisa 2, o camisa 10 era o Racionais. E não, na época tinha Racionais, já tinha comecinho do Racionais ali. Aí a gente era o camisa 2, o santo de casa que não faz milagre. Carrega o nome da cidade, mas não acontece nada na cidade. Foi essa que o Natanael... E o Natanael que dá o apelido para mim de Sampa, né? Foi ele que me deu esse apelido de Sampa, porque até então não era. Mas você sabe que essa definição, ela, ao meu ver, ela até valoriza de certa forma. Não, me valorizou porque... Porque muito acontece comigo. Eu sou um santo de casa que não faz milagre. Meus negócios, por exemplo, eu nunca ganhei dinheiro na cidade que eu nasci, nunca ganhei dinheiro na cidade onde minha família mora. Então... Mas imagina pra gente, né? Isso, né? Dentro do rap nacional. Mas por que também? Eu tava na contramão. Ou era música romântica, ou música falando de paz, música falando da natureza. Não tinha. Ou uma sátira. Não tinha nada de cunho, vamos dizer assim, social. Nada de protesto social, nada de processo racial, nada de protesto contra a polícia. Não tinha nada contra político. Minha música era a parte disso. Mas era o que eu queria fazer. E eu jamais iria fazer outra coisa, como nunca fizemos. Para fazer o que eu queria. Era ideal, não era dinheiro. Se fosse para ganhar dinheiro, era com prazer. Porque para ganhar dinheiro, se for para mim fazer uma coisa que eu não gosto, eu já tinha parado faz tempo. E aí, essa é a minha convicção, né? Era a minha convicção. Tanto que o Cuca era o grande produtor e eu não queria a batida do Cuca. Porque estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu queria fazer uma coisa diferente. O que ele fazia era muito bom e dava retorno. Mas o que eu queria fazer era o tanto que o nosso disco, se você pegar, ninguém fala que foi o Cuca que produziu, tem outra pegada. E aí a música estoura no Rio de Janeiro, porque ela começa a acontecer em um monte de lugar
e ela vai e acontece no Rio de Janeiro. No meio disso tudo tem um monte de aventura. Quando ela vai para o Rio de Janeiro, cai na mão do Marlboro, aí a história pro Sampa Crio começa a mudar totalmente. Por quê? Porque ele batiza a música no programa dele, chama Big Beat, lá no Rio de Janeiro, um programa de primeiro lugar no funk. Na época quem estava estourado com funk era o Feira de Acari, MC Batata. Na novela, tema da novela Bebê a Bordo, e o Sampa Crio estava em primeiro lugar lá. Era a música mais pedida nos bailes, era o maior hit dos bailes funk do Rio de Janeiro. E isso aí, você pode perguntar para o Marlboro, pode perguntar para qualquer um da época. Se tornou o maior hit por um período, grande período. O Melô da Professora, que ele batizou, que era Melô do Mobral, ele rebatizou de Melô da Professora. E estourou. E quando ele batizava a música, se eu não me engano, era numa quinta-feira à noite, o programa dele batia primeiro lugar absoluto. Mas era assim, o dobro do segundo. Era como se desse a bênção ali. Era uma bênção. E quando ele pega uma música para batizar, o cara já sabe que ali vai vir um estouro. Ele só batizou porque a música estava estourada já. A gente já vinha fazendo algumas coisas no Rio com a música, mas era muito o começo. Primeiro show que a gente faz, que eu viajei de avião com o André, a gente tinha feito um show para Chique Show, já com esse disco, e depois a gente viajou para o Rio de Janeiro de ponte aérea para dar tempo de chegar lá em Niterói e fazer o show para Cashbox. Foi um sonho que eu realizei naquele dia, porque eu era fã da Cashbox. Eu curtia muito o Furacão 2000 e Cashbox por causa das coletâneas. E a gente foi para fazer um show lá, e foi uma coisa impressionante. Eu acho que um dos shows mais impressionantes, no sentido não de aclamação para o grupo, mas de aclamação para a música, e porque a música marcava o começo do quebra-pau. Porque eles abriam assim, ó, um corredor no meio do baile, imagina um salão, uma coisa que você não vê que tem mais hoje, um ginásio lotado, show do Sampa Crio, e aí eles abrem na hora que começa a música, e a gente foi alertado antes, vai sair, vai acontecer exatamente isso, e vocês não parem de cantar, senão vocês se ferram com a galera. Imagina, a gente sem experiência nenhuma, aí abriu assim, ó, e a gente foi. Começou a cantar a música, o pau quebrava, cara, porque abria um corredor e ficava uma turma contra a outra, assim. Uma briga, uma coisa, uma loucura. E a gente cantando a música. Cantamos a música 3 vezes, foi o show da gente. Cara, isso é impressionante. E agora eu preciso que você me conte uma coisa para a gente alinhar com o pensamento que eu tenho e algo que a gente conversou até. Quando que aconteceu o Sampa Crio em São Paulo? Aí, o que acontece? A gente vem desse disco, imagina, o sucesso que foi... Porque o Eterno Amor, ele continuou sendo um grande sucesso no ABC Paulista. São Caetano, São Bernardo, Mauá, Santo André. Santo André foi que abriu as portas para o Sampa Crio. Por isso que eu costumo falar que Sampa Crio nasceu em Santo André, porque ali foi realmente o nascimento do Sampa Crio. Foi na oportunidade da Cascatas e com o sucesso da música Eterno Amor em Santo André. E aí espalhou pelo ABC Paulista, que era onde a Cascatas estava com os bailes deles. O máximo era Suzano, mas eles faziam isso. Para sair de lá, não vinha para São Paulo. Então a gente aconteceu com o Eterno Amor lá. O Melô da Professora foi outra história. Ela virou refrão de DJs, os DJs começaram a usar o refrão da música, que tinha duplo sentido, ou, na verdade, levava para um duplo sentido, era música fora do eixo, do Sampa Crio ali, do disco. Era uma sátira, cara. Sim. Com a questão do aluno que vai para a escola e é um aluno tipo Joãozinho, aquela coisa da piada do Joãozinho. Era tipo isso. E aí a gente vai... História com essa música, e eu achei assim, pô, agora eu comecei a entender um pouco mais de Miami Bass, porque a gente vivia mais no Rio do que em São Paulo, e aí a gente ganha esse tempo, é um tanto de casa que não faz milagre, faz sucesso em vários lugares, mas não faz sucesso em São Paulo, isso aí também para mim era ótimo, porque todo mundo achando que a gente estava morto, a gente estava mais vivo que nunca, ganhando dinheiro, não ganhando dinheiro como os MCs ganham hoje, porque se fosse para ganhar dinheiro, com o sucesso que nós fizemos, com relação ao maior funk que você tiver de sucesso hoje, ou em qualquer tempo, dessa nova era aí, dessa nova geração, e ficam milionários, os moleques ficam milionários, a gente teria ficado milionário naquela época, mas só que não tinha a mesma valorização, você entendeu? Sim. Não era a mesma coisa, um cachê, a gente não tinha um empresário, era eu atendendo o telefone e agendando shows num caderninho, e eram muitos shows, cara. A gente fez muito show no Rio de Janeiro, cara. A gente fez tanto show no Rio de Janeiro que a gente passou a ser por muito tempo conhecido como um grupo carioca e não paulista. E o que me honrava muito também, porque a gente foi uma grande oportunidade que o Rio de Janeiro nos deu, o público de lá. Nós temos um público fabuloso no Rio de Janeiro e a gente não vai no Rio de Janeiro há 13 anos. A última vez foi em 2010, uma apresentação pífia com um empresário muito fraco que a gente teve na época, que levou a gente para fazer uma abertura para o Exalta Samba, que era o grupo dele, e a gente foi lá para cantar,
ninguém tinha anunciado a gente direito, ninguém tinha nem divulgado o nosso nome, a gente foi jogado no palco, foi uma coisa totalmente dignificante para o sucesso que o grupo já vinha, após esse DVD aqui, que é o DVD Baladas e Romances. Baladas e Romances, e a gente foi tratado como... Não gostei. E aí a gente também... Nunca mais aconteceu da gente voltar lá, porque eu acho que teve uma discussão minha com um cara que é de rádio lá também, folgado, e aí eu falei para ele, a gente bateu boca, e aí nunca mais a gente voltou no Rio, porque não sei se foi um boicote, o que foi, mas a gente tem um público maravilhoso no Rio de Janeiro. E outra, mais ainda, nas periferias do Rio, nas comunidades, é lá que a gente tem um grande público. O grande público nosso está nas comunidades. Depois a gente voltou foi em 2009 para fazer um baile charme lá, foi bacana também, mas nunca mais voltou, porque a gente quando fazia show, era nas comunidades, pô. Nas comunidades. Então eu achei assim, pô, agora, sabe o que eu vou fazer? Um disco voltado mais pro funk. Tinha um funk só no disco. Falei, agora eu vou fazer um disco de funk. Vou misturar mais, vou pôr um pouco mais de funk. Porque, pô, falei, pô, deu certo essa. E como eu tinha produzido a primeira, eu falei, vou produzir também aqui. Só que aí foi meu erro. Eu podia ter chamado o Marlboro para produzir, outros caras para produzir do Rio de Janeiro, que entende mais. Mas aí, ou erro ou acerto, né? Eu mesmo resolvi produzir. O disco não é ruim, que chama Festa, que é o segundo álbum do Sampa Crio. Não foi nem pela Chique Show, não foi nem pela Cascatas. A Chique Show faz uma proposta boa pra gente, a gente foi e fez pela Five Star do Luizão. O disco chama Festa. E que tem uma romântica só também, que chama Eu Amo Você. Que eu mesmo canto o refrão. Daí o César só entra cantando um pedacinho e eu canto o refrão da música. E que não fez um grande sucesso, mas a Angélica gravou depois. A Angélica do Hulk lá gravou essa música, regravou ela, inclusive. E é uma música minha. E o resto do disco ele é entre o soul, o funk ainda voltado para coisa mais festiva, mensagens positivas e o funk, que é onde foi que eu carreguei mais no funk de duplo sentido. Mas foi um erro. Não deu certo, não tocou. O disco era tão bom quanto... Eu achava as músicas tão boas quanto a Melô da Professora, mas a Melô da Professora tinha uma coisa dela. Ganhou. E aí é que veio o terceiro disco que realmente eu estava desanimado, cara. Eu voltei a desanimar de novo. Falei, caramba, a coisa não acontecia em São Paulo. No Rio de Janeiro já tinha passado aquela fase. Estava muito forte em Porto Alegre, mas não dá para você ficar indo toda hora para o Rio Grande do Sul. Estava muito forte, então não era a mesma coisa ir para o Rio de Janeiro. Ir para o Rio Grande do Sul era um custo maior. Às vezes a gente ficava 15 dias no Rio Grande do Sul fazendo shows em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande. São Lourenço ainda não estava nem nesse circuito, que hoje está, faz parte do circuito do Sampa Crio. E a gente era um local que a gente viajava para fora e que salvava muitas vezes ali da uma grana, era estar no Rio Grande do Sul, onde a gente tem um grande público também. Olha que incrível, porque eu não sabia que... Foi muita batalha, cara. Mas eu quero te contar, eu vou contar rapidinho, né, por conta... Essa é a primeira de muitas vezes, se Deus quiser que a gente vai se encontrar, porque tem muitas histórias. Mas o Sampa Crio, ele tem uma história muito legal, fez parte da minha vida e faz parte da minha vida, porque eu ouço. Eu venho de Campinas, eu já trabalhei com muita coisa. Já fui segurança, já fui flanelinha, já fui empacotador. E durante muitos anos eu trabalhei como segurança numa pista de patinação. E um belo dia, quem vai fazer show na pista de patinação? Sampa Crio. Isso foi o quê? Que ano? Cara, isso foi em 90... Vamos lá. Meu primeiro filho nasceu em 95, isso foi em 93 ou 94. Exatamente quando o Júnior vem pro grupo, né? Foi em 93 e 94. 93. E eu assim, porque existem muitas pessoas que fazem a política da boa vizinhança. Eu sou fã, eu sou não sei o quê. Eu sempre falo que eu consumo. E eu sempre, desde sempre, meus filhos sempre consumimos muita questão do Sampa Crio. E uma coisa que, quando se fala de São Paulo, tudo que envolve São Paulo culturalmente mexe muito comigo, porque eu entendi que eu podia chegar em algum lugar quando eu pisei em São Paulo. Eu sou de Campinas. Muita gente pensa que eu sou paulistano, eu não sou, eu sou de Campinas. E quando eu tinha 14 anos, à época, eu venho da luta, né? Então não tinha internet. Como que a gente tinha acesso às coisas da luta no mundo e no Brasil? Através de revistas. E nas revistas você tinha produtos para comprar, era tipo vale postal, aquela coisa toda. E eu
conheci pela revista uma loja chamada Combate Esporte, que fica na esquina da Ipiranga com a São João. Eu treinei ali na Rodan. Na Roldan, que acho que na Aurora, treinei, né? não, era na agora São João. Eu treinei na São João ainda. João, porque ela no, Que era no mesmo, o dono era o próprio Rodan. no mesmo prédio da, acho que da Treinei lá, Combate. treinei Olha naquela aí. academia ali. E o seu Arnaldo, que era dono da Combate Esporte, Ah, ele tinha uma loja, tem até hoje a loja, ele faleceu agora há 1 ano ou 2. E eu juntei dinheiro, eu trabalhava desde garoto, né, vendendo pôster na rua, em Campinas, juntei dinheiro, falei, vou comprar produtos na Combate Esporte para vender nas academias de Campinas. Eu peguei um trem com 14 anos e desembarquei na Estação da Luz. Foi a primeira vez que eu pisei em São Paulo. E foi uma época que um menino do interior com 14 anos e da Estação da Luz a Ipiranga, São João a era pé, eternidade. pô, era tudo muito novo. Hoje não seria possível, infelizmente, com o jeito que o centro anda. Você não passa ali. E eu fui, comprei algumas ataduras, protetor de boca tal, e voltei todo contente, contando para o meu pai, e passei a fazer isso a cada 15 dias. Revendendo. Revendendo, com 14 anos. E isso durou aproximadamente 1 ano e meio, quando eu tive a curiosidade de conhecer a Avenida Paulista. Eu não conhecia a Avenida Paulista. Uhum. E eu perguntei pro senhor Arnaldo, eu quero conhecer a Avenida Paulista, como faz? Aí ele me explicou, eu vou te ensinar, você vai pegar. Eu nunca tinha pego o metrô, eu vinha de trem, mas nunca tinha pego o metrô. Você vai pegar o metrô ali, né? Tem ônibus, mas você vai pegar o metrô, você já vai conhecer também. Ele sabia que eu era um menino curioso. Você vai pegar o metrô ali, vai descer lá na Paraíso, vai andar um pouquinho e tal. É. E eu, nem dormi na noite anterior, porque eu ia conhecer a Avenida Paulista, por iniciativa própria. E quando eu vinha a São Paulo, eu comia o churrasquinho grego. Ali na Piranga. Com suquinho, Ou no Anhangabaú. quero o rango mais barato que tinha. Mais gostoso. E mais gostoso. Deu até água na boca. E aí, aquele dia eu não comi, porque eu falei, puta, eu vou comer na Paulista, né? E lá não tinha. E lá não tinha. Não. Quando eu desci, que eu olhei a Avenida Paulista, eu falei, eu quero isso pra mim. Aqui, essa é a cidade que eu quero viver. E eu fui, andei 1, 2, 3 voltas, e a fome foi embora. Eu morei 12 anos ali. De frente para Paulista. E quando eu cheguei na altura da Augusta, ali do Conjunto Nacional, e eu comecei a ver que os preços eram mais caros do que eu estava acostumado lá no centro, eu falei assim, acho que eu vou descer, porque as ruas adjacentes devem ser mais baratas. A Augusta. E aí eu desci pro lado errado, desci pro Jardins, era mais caro. É mais caro. Mas olhei e falei, eu vou morar aqui. E hoje, quando eu estou em São Paulo, eu moro nos Jardins. É a melhor coisa. Então assim, eu tenho um imenso respeito e carinho, amor pelo trabalho de Sampa Crio. Esse DVD para mim aqui, eu brincava com meu filho, falava, qualquer dia o Sampa vai vir cobrar cachê aqui de tanto que a gente ouve. Esse DVD é impressionante, foi impressionante porque é uma superação de novo, né? Porque o Sampa Crio é uma história de superações, como você também, a tua vida é. O Sampa Crio não foi diferente. Eu tive que superar muita coisa, aguentar muita coisa para ter o Sampa Crio até hoje. Aguento até hoje para poder manter o Sampa Crio. É coisas internas, mas a gente tem que passar por muitas situações que às vezes não é a melhor, mas a gente faz o que ama, né? E eu sempre fiz tudo pelo que eu amo fazer. Isso claro e que me deu. Hoje. E porque demorou para dar resultado, mas me deu o resultado que eu queria. Eu não fiquei bilionário, porque eu não quis fazer parte de um sistema que envolve o mercado. Até hoje eu tenho essa oportunidade de levar o Sampa Crio para dentro de um sistema que não me interessa. Porque nem tudo é dinheiro. Nem tudo mesmo. Você impactou vidas. Dinheiro é a consequência, e quando ele vem de uma consequência que te dá prazer, é o melhor dinheiro do mundo. E ele te dá muito mais do que qualquer outro dinheiro, porque ele não vai te dar dor de cabeça. Com certeza. E eu vivo sem dor de cabeça, graças a Deus. Então, quando vem em 93, que o Júnior entra para o grupo, que é o Se Me Lembra Faz Doer, foi um acaso também. E as coisas acontecem porque as coisas são Você passa a ser um imã de coisas positivas e boas, diante das suas escolhas, e de renegar algumas coisas que não vão ser uma coisa de energia boa. Você recebe o que você oferece. Exatamente. Sampa, nós estamos com o tempo meio que já no final. Eu só queria concluir dizendo uma coisa, né? Que eu acho que vocês são milionários, porque eu acho que o romance do Sampa, que o Sampa Crio passa, o amor,
eu acho que embalam muitas histórias, É, embalam muitas vidas. o que Quantos casamentos, a né? música romântica acaba acontecendo em 93, a partir do Se Me Lembro Faz Doer, e aí a gente grava com a Sônia, vai pra Sônia, é uma outra história, porque a história do Sampa Crio é muito longa e tem coisas que são pontuais. Eu contei para você a superação, como foi difícil esse começo do Sampa Crio, do embrião, porque é como um recém-nascido, né? O recém-nascido, até ele conseguir se firmar na barriga da mãe, a própria mãe tem que redobrar de cuidado, é uma superação ali dentro da barriga da mãe, a gente às vezes não tem noção. A mesma coisa foi o Sampa Crio, cara, não foi fácil. Porém, a partir de 93 é que a história muda, é claro, isso fica para uma outra oportunidade, com a música Se Me Lembro Faz Doer, do Tim Maia, aquele cara que a gente tinha aberto um show, aberto não, cantado uma música antes de abrir show pro Tim Maia, mas já seria uma coisa grandiosa na época, ainda mais na época, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer o Tim Maia e depois de um tempo a gente regrava uma música dele e eu ainda recebo uma ligação dele. E a partir dali, o Sampa Crio começa a achar o caminho da música romântica, que ficou até hoje e marcou tantas gerações. Mas não foi uma história que nasceu, eu criei um grupo para ser um grupo de música romântica. Por acaso eu fiz uma música romântica na primeira gravação. Já ia na contramão de tudo. Eu apostei numa coisa que ia ser única e hoje o Sampa Crio é tido como é visto Único. como é visto. Como Único. talvez o único. Eu não gosto muito desse rótulo, mas porque Eu como fã, eu acho que posso você falar. tem que ser superado sempre. A gente nasceu para ser superado, né? Mas eu acredito que a gente ainda consegue fazer, eu consigo ali produzir, fazer coisas e ter ideias que mantêm acesa a luz do Sampa Crio, tanto que nossa agenda está sempre cheia. E não é uma questão de fazer shows milionários ou shows pirotécnicos. Eu até gosto de fazer em locais menores, porque a gente tem esse contato maior com o público, mais próximo. Eu não gosto muito, às vezes, de fazer show tão grande, como a gente às vezes faz até, e tem potencial para isso. Eu prefiro fazer até locais menores. Calor E a humano. gente, aquela questão da pessoa do tete a tete, de depois receber a pessoa e poder atender a todo mundo. Então a gente gosta muito disso. Então eu faço aquilo que me realiza, cara. Não é só dinheiro. Se fosse só dinheiro, eu estava milionário faz tempo. Não Mas é só pode dinheiro. ter certeza que você... Eu prefiro continuar como nós estamos, mas fazer o que me dá prazer, porque senão eu não estaria há 36 anos fazendo. Mas tá rico, viu? Pode ter certeza que você tem o respeito e a admiração de muitas pessoas. Obrigado. Que esse seja o primeiro de muitos. Já fica o convite pro próximo, porque a história Vamos, realmente... que tem muita história. Até chegar nesse DVD aí, tem muita história. E após esse DVD, e depois tudo que aconteceu, né? O acidente, essa fase também que teve da pandemia, tudo isso aí foram superações. E até hoje, né, com o Ricardo Anthony ainda na batalha, para voltar, para se recuperar, não está fácil. Para a gente também não é, a gente sente falta dele. Mas, graças a Deus, estamos aí, estamos em pé, até por ele também. E teve muita história, cara, você não tem ideia. Já te falaram isso, mas a sua postura no episódio do Ricardo Anthony é desse carinho, esse respeito. Eu divido isso com o grupo, com o André e com o Júnior, que eles estão juntos comigo nessa, junto com o Ricardo. E pode ter certeza de uma coisa assim, aí eu vou falar até para o fã do Sampa Crio mais diretamente, que o que o Ricardo hoje recebe é a mesma coisa que ele recebia de cada show que ele estava fazendo com o Sampa Crio. Não falta absolutamente nada. Pelo contrário, hoje, como estamos fazendo até mais shows, ele estaria muito feliz hoje, porque a gente sempre fez shows, mas está numa fase realmente que, graças a Deus, está uma solicitação muito grande. Ele está recebendo até mais. Então, o que o Ricardo recebe hoje supre a sobrevivência dele, aí, o tratamento, tudo que ele precisar, fralda, tudo que a esposa dele tem aí precisando, né, para cuidar dele. Tem condições, se for para ele ir para uma clínica, a melhor clínica que você pensar, ele tem condições de pagar com esse dinheiro. E não é dinheiro nosso, não. Nós estamos dando, é dinheiro dele. É como se ele estivesse no palco. Ele recebe integralmente o valor dele, recebe os direitos dele, fora os direitos que ele já tem, né, de tudo, de streaming, como compositor, de muitas músicas comigo, né, no Sampa Crio. E ele recebe. Então, hoje não falta absolutamente nada. Nada para o Ricardo a nível financeiro. A menos que, sei lá, o patamar que a família dele, né, no caso a esposa, queira ter, seja um que a gente não tem condições. Mas dentro daquilo que o Ricardo Anthony sempre deu para a família dele, com o dinheiro que ele recebia, ele continua recebendo o mesmo valor. E a gente, apesar da postura, eu acho justo porque o Ricardo Anthony é integrante do grupo, ele vai ser sempre o integrante do grupo.
E mesmo que venha acontecer alguma coisa aí, que Deus o livre, dele partir desse plano por qualquer motivo, em qualquer momento, porque a gente espera ele sempre aí batalhando, porque tem que batalhar a vida. E Deus, se não, Deus já teria levado ele. Deus não levou porque tem algum propósito. A gente vai continuar sempre amparando a família dele, né? Porque é o que ele estaria fazendo, acredito que por nós também. Cara, firmado sua participação em mais um episódio. Vamos marcar? Vamos marcar, porque tem muita história. As coisas vão acontecendo na lembrança da gente. E eu não gosto de contar a história pela metade, pular. Vai contando por partes. Então, nós vamos ter um segundo episódio com o Sampa. Muito obrigado por mostrar que não é verdadeira aquela coisa que o cara fala, olha, não quer se decepcionar com o ídolo, não conviva com ele, não conheça Alguns se ele. decepcionam, Mas não tem jeito, né? Hoje graças a Mas Deus, não por causa da música, não por causa do propósito do grupo, não por causa disso. É porque às vezes é por questões pessoais, né? Porque nós somos seres humanos, nós temos nossas escolhas. Eu tenho uma questão política que às vezes eu fico chateado quando alguns fãs ficam chateados por essa questão. Às vezes até por causa de clube de futebol, o nego ficou com raiva de mim. Até porque eu torço para um time, ele torce para outro. A gente foi tirar barato na internet, aí eles ficam chateados. Então assim. Tudo é. Mas enquanto a música nos une, que é o que eu sempre acho assim, então, se é a música que nos une, então vamos na música, esquece o resto. É isso. Porque senão não teria ídolos mais da música nacional, né? Porque a maioria deles não estão de acordo com aquilo que eu penso na questão ideológica e até política. Mas eu sou fã deles do mesmo jeito, porque o que fez eu gostar deles não foi o que eles fazem da vida deles, o que eles pensam da vida deles, mas o que eles cantam, o que eles passam. Então, eu gostaria que fosse sempre assim, né? E por isso, às vezes, eu fico chateado, porque a gente acaba chateando algumas pessoas por posicionamentos que não tem nada a ver com a música. E eu fico chateado com isso, mas eu não posso ser outra pessoa. Se eu cheguei até aqui sendo o que eu sou, eu não vou mudar para agradar só. Porque se você quer agradar todo mundo, pode ter certeza que você não vai agradar ninguém. É isso. Não mude. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. A página oficial do Sampa Crio é o sampacrio.com.br. E o Instagram? O Instagram é Sampa Crio Oficial, o meu é JC Sampa Crio, porém, eu falo pro pessoal, quer conhecer do Sampa Crio realmente, sem ter que pagar nada, inclusive, nada de streaming, nada. Tem tudo no nosso aplicativo, app Sampa Crio, ou app Rádio Sampa Crio, que você ouve música romântica 24 horas, que é a rádio. E tem um app tem todos os álbuns do Sampa Crio por ano. Todas as músicas, as raras, tá tudo lá de graça para você no aplicativo. Aí, galera, só registrar. Quero aproveitar e também agradecer e mandar um abraço para a galerinha de Mogi Guaçu, a rapaziadinha que fez um fã-clube para o Jaime, para o Fox 23. Muito obrigado, bacana, gente. Vocês estão acompanhando os treinos. Estou machucado, não estou postando nada esses dias, não. Estou treinando mais leve. Muito obrigado. E é isso, gente. Fica por aqui mais um episódio especial do Fox 23 Coragem. Com a nossa equipe técnica, né, a direção geral de Túlio Rocha, direção técnica e artística do Ale Araújo, Samuel Bueno na operação técnica, o Alexandre Lacerda no design. Aí nós temos o Lucas Henrique nos cortes, a Thaís, que faz o nosso administrativo, e o Emerson Cortez, que é o nosso departamento comercial. Fox 23 Coragem, muito obrigado, gente.